Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e um dia cercado de expectativas no Vasco da Gama. Porque o Pedrinho hoje vai falar, tem coletiva de imprensa hoje para apresentação com relação ao homem forte do futebol. O Pedrinho deve falar aí sobre essa situação da contratação do CEO, do CFO, deve falar também sobre essa situação da efetivação do Paiva ou não, e a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços, porque o Vasco já tem 4 nomes aí acertados, negociações que podem ser anunciadas a qualquer momento aí. O Vasco montando um time muito forte aí no segundo semestre, com muito esforço, com muita luta, com muita batalha, sem mentira, sem esse papo aí de que está milionário, mas com muita dignidade aí. O seguinte, peço a você para colocar muito atenção aqui, tá? Que a gente tem informações relativas aí a Roberto Pereira, André Ramalho, temos situações aí envolvendo Brian Rodrigues, tá cheio o noticiário esportivo sobre o Cuejá, então tem muita coisa para a gente falar para vocês. Perfeito? Olha só, vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama Internacional, porque o Vasco da Gama vai fazer uma logística meio que conturbada, porque, infelizmente, o aeroporto Salgado Filho não está funcionando ainda, correto? Então, o Vasco deve ir para Caxias do Sul e de lá fazer uma conexão ali via ônibus, né, até Porto Alegre. Cerca ali de 2 horas e meia de viagem, bastante coisa. O Internacional, que é a título de conhecimento, ontem empatou com o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, ontem os resultados aí, quem estava na parte de baixo, com exceção do Fluminense, acabou vencendo, certo? O Corinthians, por exemplo, venceu, mas assim, foi importante o Vasco ter vencido, certo? No último jogo, aqui em São Januário. Bom, a situação hoje da coletiva do Paiva, perdão, do Paiva não, do nosso Pegrim, a coletiva do Pegrim para anunciar aí o Marcelo Santana. Além do anúncio do Marcelo Santana, o Pegrim vai falar sobre a efetivação ou não, tá, do nosso treinador, o Paiva. A informação que a gente tem nessa manhã que o Paiva dificilmente vai ser efetivado. Eu considero isso um erro, tá? Inclusive, uma informação ontem vinda do canal Atenção Vascaínos é que o Pedrinho quer um técnico ali forte, um cara ali com projeção. O nome do Diniz, segundo o Flávio Dias, é o favorito aí para ser treinador do Vasco da Gama. Eu acho isso um erro. Eu não mexeria numa coisa que começou a dar certo. Nada justifica aí a saída, né, do nosso Paiva. O Paiva tinha que ser efetivado. Por quê? 12 pontos disputados, ele conseguiu 7 com esse time. O Vasco está indo ao mercado, deixa os reforços chegarem aqui, certo? Ele tá fazendo, e dê condição para ele poder trabalhar. Eu acho que é muito melhor do que a gente ficar aí trazendo medalhões, certo? Que não estão com trabalhos consistentes, como é o caso do Diniz. E também deve falar sobre a situação da contratação do CEO e do CFO, certo? O pessoal que vinha lá do Cruzeiro não foi anunciado, parece que a situação babou, né? Vamos aguardar hoje o Pedrinho falar sobre essa situação do CEO e do CFO.
mas a situação do treinador é essa. O Diniz aí negociando com o Vasco da Gama. Bom, sobre a situação de reforços. Ontem a gente recebeu um relatório aí do Edmundo muito importante, porque o Edmundo ontem ele veio a público para poder falar que o Pepe, tá, um jogador de seleção portuguesa, que acabou de sair do Porto, e o Di Maria foram procurados pelo Vasco da Gama, mas os jogadores não quiseram acertar com nenhum clube do Brasil e pensam em dar continuidade na Europa. Laureano, como assim que a notícia é boa? Se o Vasco está focando em jogador desse porte, é porque tem coisa muito grande aí por detrás aí do Pedrinho. E eu já falei aqui, já tem grana da Crefisa pingando aqui no Vasco da Gama. O Vasco só está conseguindo arcar com os compromissos por conta dessa credibilidade que o Pedrinho tem junto aí com o seu Lamac. Perfeito? Então, eu fiquei muito contente porque é o seguinte, o Vasco está mirando Pepe, Di Maria, são jogadores renomados, é porque vem coisa grande por aí. Laureano, eu quero coisa concreta, então me diz. Olha só, a gente tem 4 jogadores ali acertados com o Vasco da Gama. E só falta ali a parte burocrática, tá? O Coutinho, só falta a documentação dele, tá? Tem que ter o aval também do Barcelona. Está tudo acertado aí, só falta mesmo a documentação do Coutinho, tá? Por uma questão ali de estratégia do Vasco, de marketing, perfeito, a gente vai ter o anúncio do Souza e do Alex junto com o Coutinho, tá? E queria passar para vocês que ontem a negociação do Emerson Rodrigues, tá? Foi sacramentada. O colombiano que está chegando ali junto ao Inter Miami, que estava ali emprestado à equipe do Milionários, certo? Essa negociação ali tinha dado uma paradinha, porque o Pedro Martins tinha saído ali do Vasco da Gama. Bom, olha só, 2 notícias excelentes para vocês envolvendo André Ramalho e Roberto Pereira. Ambos os jogadores consideraram as propostas do Vasco da Gama muito boas. Olha só, primeiro o André Ramalho. O Vasco botou na mesa para ele um contrato de 2 anos, tá? 600 mil reais. Para um zagueiro, 2 anos de contrato, é um contrato com 14 milhões e 400 mil reais. É muita grana, tá? Gostou da proposta. Situação do Roberto Pereira, da mesma forma. Chega para poder ganhar a mesma coisa que o Medel ganhava aqui no Vasco, mas a situação dele tem metas, né, no contrato, caso ele conquiste coisas importantes para o Vasco e bata ali números ali, metas com relação a partidas. Contrato também de 2 anos. Agora, o Vasco só tem que dar as garantias para os jogadores para poder assinar, tá? As propostas foram aceitas, perfeito? Aceitas. Fui atrás dessa situação hoje de manhã do Gustavo Cuejá. Está voltando para o Brasil realmente, tá? O Gustavo Cuejá. E essa negociação é aquela negociação que é questão de honra para Pedrinho. Porque o Pedrinho entende o seguinte: o Cuejá não foi jogador do Vasco da Gama no começo do ano por conta da incompetência e inoperância da 771, tá? E o Pedrinho quer trazer o Gustavo Cuejá, além de reforçar o elenco, para dizer o seguinte: olha, a gente tem competência e aqui a gente vai pensar diferente. Aqui não vai ter esse papo simplesmente da gente ter jogador para lucrar. A gente vai montar um time competitivo para levar o Vasco
na Copa Sul-Americana, perfeito? A situação aí envolvendo o Renier, tá, pessoal? Essa situação está muito quente. Está muito quente. O jogador está sem mercado na Europa. Tá? O Vasco é favoritaço. O nome foi levado ao pelo Felipe Coutinho ao Pedrinho. Essa informação veio do Mário Coelho ontem. Tá? Veio do Mário Coelho essa informação. A gente confirmou com pessoas de dentro do Vasco. Tá? E vocês podem ter certeza, o Renier é forte candidato para ser camisa 10 aqui no Vasco. E eu acho importantíssimo. E para encerrar o assunto, a situação do Brian Rodrigues, tá? Entre Vasco da Gama, tá? E o clube América do México, tá tudo acertado. Só que o Vasco tem que desenrolar a situação com o New Old Boys, tá? Porque o New Old Boys tem direito ali com relação ao atleta, o atleta Esforza, que foi colocado nessa negociação. Tem ali 2,5 milhões que o Vasco vai colocar nessa negociação, mais o Esforza ali. Tá? Como o Esforza tem metas a ser batidas nesse contrato aí, tá? A situação fica da seguinte forma: o New Old Boys ali tem que receber uma compensação financeira. Então a situação não é difícil por conta do América do México, não tem essa de Corinthians, Penharol, não tem porra nenhuma. A situação que está pegando hoje é a situação com o New Old Boys. Perfeito, pessoal? Então, vou deixar o link do canal alternativo aqui no canal para vocês aí se inscreverem, tá? Porque às 1h30 da tarde a gente volta para a gente poder fazer a coletiva de Pedrinho. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!